Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, com saúde. Eu quero pensar e refletir com vocês algo que eu pensei muito nessas 2 últimas semanas. É sobre fé diante das situações difíceis da vida. Todo mundo passa por elas. Eu passei por uma agora recentemente. Eu e minha esposa, nós pegamos Covid-19 e foram as 2 semanas mais terríveis, talvez, da minha vida. Mas passou, nós vencemos, graças a Deus. Mas eu fiquei pensando muito na minha fé, fiquei pensando muito na fé. Como é difícil em tempos de dificuldade, de temeridade da vida, como é difícil manter a fé firme, como é difícil você lutar para não perder as esperanças, como é difícil diante das dificuldades, diante das angústias, das adversidades, seja ela quais forem, como é difícil manter a esperança, manter a fé, porque parece que ela sumiu. Você se vê na obrigação de sempre querer fazer alguma coisa, porque senão você perde uma parte importante. E a vida é assim, a vida é assim. Você é a gente zigue-zagueando entre uma realidade que a gente quer se afastar dela e, e ao mesmo tempo não perder a fé para não perder o rumo. E eu acredito que muitas pessoas passam por situações, sejam em momentos de saúde, sejam em situações de perdas de emprego, sejam situações de uma separação, sejam problemas adversos que as pessoas passam ao longo da vida. E são muitos, poderíamos passar a noite enumerando, mas são muitos, muitos problemas que para alguns grandes, outros pequenos, mas enfim, são problemas e que e tem a capacidade de fazer a gente muitas das vezes perder a nossa confiança, perder a nossa esperança, perder a nossa fé. E dentro desse processo que eu passei recentemente, eu poderia utilizar como analogia um barquinho. Parecia que minha vida tava num oceano e as ondas elas batiam muito forte contra o meu barco e parecia que em algum momento o meu barco ia a pique. Às vezes a gente tem essa sensação e é uma sensação horrível de passar. E aí eu lembrei de uma passagem bíblica que Jesus estava no barco com seus discípulos e ele dormiu no barco. Uma passagem muito conhecida dos evangelhos. E Jesus dormiu. Havia uma tempestade muito grande, ventos soprando de um lado para o outro, o barulho das ondas, as ondas batendo no barco, as águas entrando dentro do barco. E, e a temeridade da vida sendo protagonista da história, Jesus ele desperta. A Bíblia diz que ele acalma a tempestade e ele também acalma o mar. E é muito engraçado porque ele também não só acalma a tempestade e também não só acalma o mar, mas ele também acalma os seus discípulos. Acalmar o mar e a tempestade é um pouco óbvio, mas eu penso, por que acalmar os seus discípulos? E quando você está no olho do furacão, as coisas criam mais, você vê com mais cores, com mais vida, com mais propriedade. Penso eu que ele acalmou os discípulos porque ninguém desesperado consegue encontrar respostas assertivas corretas para responder certamente à vida.
O desespero, quando bate a nossa porta, a gente perde o rumo, a gente perde a noção de direcionamento, nossa bússola fica descalibrada. E é muito interessante porque o termo usado nesse texto é barco, mas o termo original dessa palavra barco é barquinho. E às vezes a nossa vida parece um barquinho tão frágil diante de ondas tão grandes, tão pesadas, tão densas, que a gente parece que a gente não vai conseguir suportar. Mas temos a fé, e a fé viva, ela sempre transforma a pessoa, sempre te eleva para um lugar diferente, sempre te eleva para um lugar melhor e maior, sempre nos transporta, sempre nos transforma. Esse é um dos papéis da fé. E sabe, nessa narrativa tem algo muito impressionante que particularmente eu gosto muito, é que quando os discípulos vão acordar Jesus, que estava dormindo na tempestade, eles não chamam Jesus de Salvador, porque diante do perigo, diante da angústia, diante do medo, você espera por um Salvador, você espera por alguém que te salve, que te livre, que te eleve daquela situação de perigo e medo e angústia e te leve para um lugar em segurança. Mas os discípulos de Jesus não fizeram isso, não chamaram ele de Salvador, chamaram ele de Mestre. Como eu disse, é curioso, por que não chamaram de Salvador e chamaram ele de Mestre? E existem no grego e no hebraico, principalmente no grego, existem muitas palavras para você denominar, classificar o mestre. Por exemplo, existe aquela palavra que diz que a pessoa, o mestre, é aquele que conduz uma criança aos ensinos morais e éticos da vida, aos princípios da moralidade. Essa é uma palavra em grego chamada pedagogos, que dá origem à palavra em português que conhecemos como pedagogo, mas não foi esse o termo grego que os discípulos usaram para chamar Jesus. Tem uma outra palavra também em grego que é muito usada para chamar mestre, que é uma palavra em grego chamada didástalos, que significa aquele que traz ensino, aquele que traz entendimento, que também é a mesma palavra que para o nosso idioma é traduzida para o didata, aquele que tem o trabalho de um trabalho de data, de ensino, de trazer luz, de trazer entendimento. Mas não foi essa palavra que os discípulos usaram para Jesus naquele momento. E qual foi a palavra? A palavra que eles usaram era uma palavra grega chamada epistastes. E essa palavra grega, ela significa o doutrinador. Sim, o doutrinador é aquele que usa a sua palavra com autoridade. Com autoridade. É um termo, inclusive, muito empregado para aquele que move as montanhas com a sua própria palavra. E é claro, eu lembro muito daquele centurião que estava com seu soldado enfermo em casa, doente, morrendo em casa, e ele disse para Jesus: não precisa ir até minha casa, basta uma única palavra. E isso é maravilhoso, porque sim, esse é Jesus, é aquele que com uma única palavra muda toda a circunstância, muda todo o ambiente, muda a nossa vida em primeiro lugar. E é muito comum nos momentos de angústia e desolação humana a gente clamar, orar, rezar, pedir para sermos livrados dessas situações difíceis. E aqui há algo muito interessante que eu gostaria de refletir.
Porque as nossas orações, na maioria das vezes, na maioria dessas circunstâncias, a nossa oração é para que Deus mude as nossas circunstâncias. É para que Deus trabalhe nos nossos problemas e mude os nossos problemas. Se eu estou com um filho doente em casa, então eu peço a Deus para curar o meu filho. Se eu estou perdendo a minha esposa, se eu estou perdendo o meu marido, então eu peço a Deus para não perder o meu marido, para mudar na pessoa, para trabalhar na pessoa, para transformar a pessoa. Normalmente, é para que Deus trabalhe para mudar as circunstâncias, mas eu quero trazer uma outra perspectiva, que é a perspectiva do milagre de Jesus quando ele transformou a água em vinho. Porque quando Jesus transformou a água em vinho, Jesus ele não mudou, não houve mudança do estado da água. Se houvesse a mudança de estado da água, a água de sólida viria para gasosa, ou de gasosa para líquida, de líquida para sólida. Deus não fez um milagre para mudar o estado da água, mas houve uma mudança de natureza, de água para vinho. E aí eu penso que quando, quando a gente pede, quando a gente ora, quando a gente clama, quando usamos, operacionalizamos a nossa fé, eu acredito sim que Deus ele age para mudar, para trabalhar nas circunstâncias, mas acima de tudo, acima das circunstâncias, não é mudar o estado das circunstâncias, mas é mudar a natureza dos homens, é mudar a minha natureza. E aí eu penso que todas as vezes que a gente clama, que a gente ora, que a gente pede socorro, socorro, e usamos a nossa fé, operacionalizamos a nossa fé, Deus não trabalha para mudar simplesmente o estado dos nossos problemas, mas Deus trabalha para mudar a natureza de quem nós somos. E aí eu lembro de Tomás Halick, que ele diz que toda crise é uma chance. Sim, toda crise é uma chance de nos encontrarmos com Deus, toda crise é uma chance de sermos iluminados da nossa consciência, toda crise é uma chance de sermos transformados em meio às circunstâncias, toda crise é uma chance de deixarmos as coisas pequenas, toda crise é uma chance de deixarmos as coisas vis, toda crise é uma chance de não querermos mais ter conversas que não construam, de caminhar com coisas que não me evoluam, que me construam cada vez mais, que me melhorem cada vez mais como ser humano. Sim, toda crise é uma chance. Toda crise é uma chance da gente se encontrar com Deus, da gente ser transformado por Deus e usarmos a nossa fé, sim, a nossa fé, para que Deus não só mude o ambiente onde nós estamos ou que a gente deseja que Ele trabalhe, mas é uma chance de usarmos a nossa fé para que nós mesmos sejamos transformados na imagem e semelhança do seu Filho. É isso. Um grande abraço, fica com Deus, até mais.